Uma cidade construída em pedra, um castelo que domina todo o vale e séculos de histórias escondidas atrás de muralhas. Do alto, até parece cenário de filme, mas esse lugar é real. Estamos no sul da Albânia conhecendo Gjirokastër, a famosa cidade de pedra. Um lugar onde caminhar pelas ruas é quase como voltar alguns séculos no tempo. E chegamos no nosso próximo destino, estamos chegando aqui no hotel, em Gjirokastër. E vamos começar os passeios. Olha que bonito o nosso hotel de hoje. Olha, gostei. Chegando aqui no nosso quarto, onde nós vamos passar essa noite. Olha aí, parece bem confortável. E vamos ver a vista daqui. Olha aí, bem bonito. Aí está Gjirokastër. E a gente vai começar o passeio pelo coração da cidade. A gente tá no antigo bazar, que é um bazar meio estilo turco, né? E olha aqui, ó, já começando o nosso passeio aqui pela cidade velha. Bora lá passear. Vem conferir com a gente. Esse mercado existe há centenas de anos e começou a se desenvolver durante o período do Império Otomano. Naquela época, comerciantes passavam por aqui trazendo mercadorias diferentes de diferentes lugares dos Balcãs e do Mediterrâneo, transformando Gjirokastër em um importante ponto de comércio. Começando a jantar aqui em Gjirokastër, hoje a gente pediu um prato tradicional albanês, que veio com várias receitas daqui, ó. O prato tá bem bonito. Tem moussaka, tem birek, que é um prato tradicional aqui, e aqui da cidade de Gjirokastër tem um prato que é o orgulho da cidade, que se chama tifti. Ah, meu Deus, Não lembro. Esqueci o nome do prato, vou deixar aqui na legenda pra vocês. Mas tá bem bonito, agora nós vamos comer que a gente tá morrendo de fome. É o almoço, 8h15 da noite. 8h15 da noite. Gente, a nossa conta agora à noite, ó, deu 2.630, né, que é leque albanês. Isso corresponde a R$163 e veio um prato completo que deu para nós dois, meia garrafa de vinho e um refrigerante para mim. Então, acho que tá ok. Lembrando que a Albânia é um dos países mais baratos para você comer aqui na Europa. E hoje correspondeu a isso mesmo. Nós estamos num lugar super turístico. O melhor restaurante da avenida, digamos assim, da avenida turística. Então foi razoavelmente bom, barato. E já está à noite aqui, acabamos de jantar e vamos sair para passear mais um pouquinho no bazar. Gente, esqueci de falar para vocês, mas foi super difícil chegar aqui no bazar, né? Sim. O nosso hotel tá um pouco distante, tá uns 3 quilômetros mais ou menos. E para chegar aqui foi um desafio, umas ruazinhas super apertadas. O GPS não colaborava também com a gente, mas eu acho que o caminho é difícil mesmo. Ruas de mão dupla, só que passa um carro só. Exatamente. Umas ruas de pedra estreita, você fala, meu Deus, o GPS tá me mandando pra cá. Aí foi bem difícil chegar, mas deu tudo certo. O bazar é lindo, gente. O cenário agora já é à noite, né? Porque a gente acabou de jantar. Valeu super a pena ter vindo aqui passear. Estamos adorando. Vamos para nossa visão da manhã. Olha aqui, estamos vendo Gjirokastër inteira. Visão privilegiada. Foi muito bom ficar nesse hotel. Como nós chegamos ontem às 6h30 aqui em Gjirokastër, a gente não conseguiu visitar o castelo, porque o castelo ele fecha às 19 horas. Então nós deixamos para agora de manhã e esse vai ser o nosso primeiro passeio do dia. E olha aqui, já estou na entrada do castelo. Aqui no castelo é 400 leques, que dá mais ou menos R$25. E aqui tô começando a entrar agora. Nós já caminhamos pelas ruas de pedra, já andamos no bazar, agora a gente subiu no castelo e dá para entender porque que Gjirokastër é uma das cidades mais bonitas da Albânia. Olha essa vista, gente. As casas parecem estar empilhadas na encosta da montanha e todas com aqueles enormes telhados de pedra que deram à cidade o apelido de Cidade de Pedra. E é também uma paisagem completamente diferente. E aqui, ó, foi onde nós ficamos hospedados, então a gente tinha uma visão privilegiada aqui do castelo.
Muito bonito, gente. Olha que cenário, hein? E uma curiosidade sobre o castelo é que ele não serviu apenas para proteger a cidade, mas ele funcionou como uma prisão também durante o regime comunista. E agora eu vou mostrar para vocês um avião aqui, que é uma curiosidade do castelo. Esse avião aqui, ó, que existe aqui dentro, é um avião militar americano, que segundo o governo comunista da época, ele teria sido capturado durante uma missão de espionagem na década de 1950. Só que tem muitos historiadores que acreditam em outra versão. Acreditam que ele apenas fez um pouso de emergência por problemas técnicos e a verdade é que até hoje ninguém chegou a um consenso. E esse mistério faz parte aqui da história do castelo. E está aqui o avião militar americano. Isso faz parte da história da Albânia. E não importa qual seja a história verdadeira, mas que é curioso, é muito curioso. O interessante de caminhar aqui em cima é perceber a posição estratégica desse castelo. Olha a visão que eles tinham de toda a região. Daqui é possível enxergar o Vale do Drino e as montanhas ao redor. Então, quem controlava essa fortaleza conseguia observar de longe quem estava se aproximando da cidade. E daqui de cima, a gente também consegue entender perfeitamente por que Gjirokastër ficou conhecida como a Cidade de Pedra. Olha as casas espalhadas pela encosta e principalmente os telhados cinzentos. Muitas dessas construções têm séculos de história e foram feitas utilizando a pedra disponível da própria região. E aqui, castelo bem preservado. Eu fiquei impressionada com as condições do castelo. Tá muito bonito. E é muito grande também. Neste castelo, quanto mais você caminha, mais percebe que não foi construído ali um único prédio, mas praticamente um complexo inteiro acompanhando o formato dessa montanha. E isso tinha uma função. Existia área para soldados, armazenamento de alimentos, munições e tudo aquilo que era necessário para manter uma grande fortaleza funcionando, mesmo durante períodos de conflito. E durante uma das grandes ampliações no século XIX, o castelo ficou sob o controle de Ali Pasha. E existem registros históricos indicando que ele chegou a manter uma guarnição de milhares de soldados. Então imagina o desafio de manter tanta gente vivendo no alto de uma montanha. Então era preciso ter muita comida, munição e principalmente água. Na época, Ali Pasha chegou a construir um aqueduto para trazer água das montanhas até a fortaleza, percorrendo mais de 10 quilômetros. E dentro do castelo também existiam grandes estruturas para armazenar toda essa água. Ou seja, isso não era simplesmente um lugar para observar os inimigos. Na verdade, era uma estrutura preparada para funcionar praticamente como uma pequena cidade fortificada. E agora vem uma das partes que eu achei ainda mais interessante. Porque até aqui a gente estava conhecendo o castelo por fora, caminhando pelas muralhas e vendo toda essa paisagem. Mas existe praticamente outro castelo escondido lá por dentro. Quando a gente começa a entrar nas passagens, aparecem corredores enormes cobertos por abóbadas de pedra, galerias e áreas subterrâneas. E alguns desses espaços eram utilizados como depósitos. Aqui ficavam armazenados tanto os alimentos quanto as munições e ficavam protegidos por essas paredes super grossas. E, inclusive, observe a espessura dessas paredes. Aqui dentro a sensação muda completamente. Lá fora você tem aquela vista aberta para todo o vale e em poucos minutos você está caminhando por corredores escuros, totalmente fechados por pedras que atravessam o interior da fortaleza. É justamente isso que ajuda a gente a entender o tamanho desse lugar, e o que vemos lá fora é só uma parte do castelo. E essas galerias também guardam uma parte muito pesada da história do castelo, porque além de fortaleza, durante o século XX, aqui também foi uma prisão. Ah, esse aqui dá pra entrar. Olha aqui, gente, que interessante aqui dentro, ó. Janelas pequenas ali, provavelmente um quarto lá em cima. Era uma casa, né? É um quarto, olha aqui, ó, que interessante.
Tá super bem preservado, dá pra morar aqui. Fresquinho. Aqui, ó, dá pra ver certinho como as pedras são empilhadas para fazer as casas e principalmente o telhado. É uma obra de arte em pedras, um espetáculo. Eu vou descer aqui agora num forno, gente. Um forno da época otomana de fazer pães. Vamos ver como que é? Tem uma escada aqui. Eu tô super curiosa para ver como é que era esse forno. Olha aqui os fornos, gente. Que interessante. Uma viagem no tempo. Um desafio do castelo, gente, é que não tem estacionamento em frente, tá? Então tem que fazer uma boa caminhada para chegar lá. A gente tá indo pro nosso carro agora. E não é perto. Provavelmente, se você chegar tarde aqui na visita do castelo, vai ser mais difícil, você vai ter que deixar o carro mais longe. A gente conseguiu um estacionamento aqui um pouco mais fácil ainda, porque é na casa de uma senhorinha, ó. E ela cobrou 300 leques, que dá mais ou menos uns 4 euros. Encerramos nosso passeio aqui por Gjirokastër. Deixa aqui nos comentários pra gente saber se vocês gostaram, se ficaram com vontade de vir. E não esquece de deixar um like, hein? Agora a gente tá indo pra região de praias aqui da Albânia. É a Riviera Albanesa e o nome da cidade é Kizomil. Próximo vídeo? Uma praia muito famosa aqui, talvez a mais famosa de toda a Albânia. Então o próximo vídeo vai ser na praia. Com certeza, vamos lá.